Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, este é o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Estamos no ar através do Canal 14, em Recife e região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, YouTube, os perfis Rede Brasil Oficial e ADPE Oficial. E pelo site www.iadpeplay.org.br. Neste momento, convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hoje contamos com a presença do evangelista Enoque Barros e da sua esposa, a irmã Simone Barros. Pai do Senhor, evangelista Enoque, um prazer tê-lo conosco de novo no programa Intercessão. Né? Apareceu, pastor Jefferson. Mais uma vez, não é? Um prazer estarmos juntos. Né? E desta feita, Simone também aqui conosco, não é? Uma bênção. Uma bênção, Pai do Senhor, irmã Simone, um prazer tê-la conosco. Prazer, a paz, pastor, me sinto honrada. E estou feliz de estar aqui, já estou sentindo a presença do Senhor. A glória. Glória Amém. A Deus, né? Que bênção, né? Meus caros irmãos, antes de estarmos conversando sobre o assunto de hoje, nós vamos iniciar com oração, vamos pedir ao evangelista Enoque para estar orando ao Senhor. Sim, assim como orienta, oremos. Pai bendito, Deus de misericórdia, mais uma vez na Tua presença, invocamos o Teu santo nome, Te louvamos pelos Teus feitos. Neste dia, ó Senhor da glória, que vidas sejam alcançadas, tocadas, inspira-nos, de forma que o Teu nome mais uma vez seja glorificado. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como disse no programa de hoje, não é? O nosso tema hoje falaremos sobre testemunhos da intercessão. E para isso já contamos com a participação, né, do servo de Deus, o evangelista Enoque, sua esposa, a irmã Simone. Já começando assim, nós gostaríamos de saber como o senhor, evangelista Enoque e a irmã Simone, se converteram e como começaram assim a vida de intercessão. Muito bem. Nós já havíamos até falado no testemunho de lição de vida, não é? Em outras oportunidades, mas nasci no lar cristão e em seguida foi quando voltamos assim, uma parada, voltamos já casados, eu e Simone. Foi quando nós nos conhecemos lá no Etepan, não é? Ali conhecemos. Etepan. Eu também estudei lá. Estudou lá. Eu fazia mecânica industrial e Simone fazia decoração. E de repente ali nós flertamos e deu certo, não é? Resultou em duas filhas, não é? 4 netos. 4 netos, muito bem. 2 genros. Isso. Então, lá 86. Casamento? Não, já aquela decisão para Cristo na Baixa José Ribeiro. Mais ou menos. 86. Foi 90. 90? Ou 91. 90. Isso. Muito bem. A mulher assimila mais, não é assim, as datas, né? Mas foi na Assembleia de Deus. Então, já mais de 30 anos. E aí foi, como os senhores conhecem, uma escalada, não é? Até o presente momento. E Deus, Ele cuidou de nós, não é? Juntos ali, Simone sempre companheira ali ao lado. Trajetória boa, não foi? Sim. Esse programa de intercessão está nos reportando assim a momentos e trazendo até a atualidade. Sim. Então vamos também passar para o pastor Jefferson e os telespectadores, não é? Milagres. Sim. Tivemos exceções. Eu acho que livramento. Meu Deus. Livramento, eu acho que nos acompanha na nossa trajetória toda.
Deus é fiel. Assim, a vida de intercessão já começou, vocês se conheceram no ETEPAM e naquele momento depois se entregaram para Jesus. Irmã Simone, como foi a experiência assim, de conversão? Já casados, não é? Já casados. Já casados. Eu e Enoque nos conhecemos e, como ele falou, né, eu sempre digo que Enoque me procurou. Eu acho interessante que uma amiga nos apresentou. Eu lembro a primeira vez que eu vi Enoque, ele estava jogando vôlei na quadra do ETEPAM e ela o chamou e eu o vi pela primeira vez, como um amigo. Em seguida, continuamos no ciclo de amizade e ali começou o envolvimento, casamos, tivemos as duas meninas, Jéssica, depois Ju. E quando Juju tinha 1 ano, Enoque me convidou a ir a uma igreja. Ele disse, Simone, vamos a uma igreja, um amigo havia convidado, e era a Assembleia de Deus. E eu achei tudo muito diferente. E ao final do culto, para a mocidade, isso é tão importante, nós não temos noção. A dirigente disse, o casal que veio aceitar Jesus, vem aqui na frente dobrar o joelho. E eu sabia que eu tinha entrado ali com ele, olhei para ele e ele me pediu que ficasse de pé. Era no tempo que ainda sentava os homens de um lado e mulheres de outro. Eu estava do outro lado sozinha, num ambiente que eu não conhecia, e eu levantei, dobramos o joelho, e Enoque não mais apartou-se do Senhor, e eu ainda assustada com toda aquela inovação, foi através do louvor que eu aprendi a desejar ir à igreja. Os louvores eram claros para mim, mais do que a palavra. Eu acho muito interessante. Eu acho que oração e louvor andam juntos. Eles andam juntos porque se você não tem palavras, louve. Louve, louve. Porque uma hora o céu baixa. E ali eu aprendi a ser crente. Aprendi a ser crente. E ali, nossa trajetória, eu sei bem pela idade da menina. Eu ainda levava nos braços a mais nova, quando iniciamos a nossa caminhada. Que bênção, né? E assim, em se tratando assim, de família, né? Vocês já se converteram praticamente já casados. Que testemunho de intercessão podem ser destacados? A introdução de vocês foi interessante porque falou que tinha uma vida de milagres, livramentos e tantas coisas assim que Deus fez. Sim. Mas em relação à família, que milagres podem ser compartilhados hoje conosco nesta tarde? Eu posso contar um milagre que aconteceu antes da conversão? Sim. Porque o Senhor é conosco, não é? Antes do que nós pensamos e imaginamos, Ele já está atuando, não é? E Enoque dirigindo o caminhão, fizemos uma viagem até Salvador. Ele e as duas meninas, a outra, a pequenininha. Eu lembro que eu colocava um travesseiro e colocava ela nos meus pés, embaixo, no caminhão é largo, e eu botava ela no travesseiro ali, ela adormecia, e a maior eu acomodava do meu lado no banco e ele dirigindo. E ele veio numa cidade, acho que chamada São Miguel, já em Alagoas, e o carro estava carregado com sua, acho que 12 mil quilos, e ele disse que não sentiu mais o freio do carro. Você lembra? Você pode continuar? Sim. Era lá na ladeira de São Miguel. Ô, pastor, não que eu tenha abusado do freio, não é? Porque caminhão, para quem conhece, a gente desce engrenado, não é? Engrena a marcha de força, coloca e vai descendo e ali freando, diminuindo até descer. Mas só que esquentaram as fitas de freio, as lonas de freio, e o carro não parava mais. Eu passei tão rápido que se passasse alguém na frente, não teria como. Seria um acidente muito grave. Para ter ideia, o carro diminuiu a velocidade já pegando quase que a subida do outro lado. E ali foi um grande livramento do Senhor. Mas verdadeiramente, quando Deus ele tem negócio na vida de uma pessoa, ele dá os livramentos. Já vai trabalhando, né? Vem trabalhando. E uma coisa que me marcou é que Enoque disse assim para mim, eu olhava para vocês, que eu não tinha o hábito, eu não ia sempre, não era normal eu ir. Essa viagem eu fui. As crianças pequenas, e ele disse que olhava para nós e dizia, a minha família está aqui, meu Deus, tenha misericórdia. Então, ele já pedia a Deus, sem essa intercessão tão profunda. E o Senhor acampou o seu anjo, e eu creio
Mas é como o senhor disse, né? O senhor nasceu no lar cristão, né? Sim. E certamente ficou impregnado lá os ensinamentos dos pais, a palavra. Embora o senhor esteve afastado do Senhor durante esse período, mas a semente que ficou plantada levou o senhor, mesmo sem estar servindo a Deus, mas a clamar por Ele, né? Senhor, minha família está aqui. E eu olhava e... Muito glória bom. a Deus, né? Muito bom. Senhor, minha família está aqui. A minha família está aqui. Isso é interessante, é muito importante, né? Mas fica à vontade, tem muitos milagres aí. Vamos compartilhar o programa. Está começando agora. O período foi de situações onde o nome do Senhor chegou a ser glorificado em todos os momentos, assim, em nossas vidas. Então, desde Baixa José Ribeiro, Alto do Capitão, lembra, Simone? Irmão Diogo, saudoso, não é? Tivemos ali momentos gloriosos, junto na evangelização, quando saíamos a campo. Ainda saímos, não é? Mas naquela época, não é na época da pujança, não é na época de bem jovens ainda, nós tínhamos o que? Próximo de 30 anos, 20 e poucos anos, né? Tínhamos 26 anos. 26 anos, 27. 25 para 26 anos. Nossa menina teve meningite, né? A menina internou com meningite bacteriana. Eu fiquei no hospital e Enoque em casa intercedendo, não foi assim? Esse é marcante, pastor. Essa intercessão é poderosa. Essa marcante. Era um período próximo ao carnaval e o senhor sabe, e os irmãos também sabem, que nós nos preparamos, principalmente quem ministra, não é a palavra, para esse período. Que tem um simpósio de doutrinas bíblicas. Isso, pastor. Escalado manhã, tarde e noite, né? É uma bênção. E quando nós tomamos o conhecimento de que ela havia sido acometida, Simone que levou, não foi, Mone? Era uma febre que não terminava, não parava. Foi. Não era? Foi rápido. Ela me disse, no final da tarde, que estava com a dor na nuca. Eu, muito jovem, estava tendo muita dengue. Então, eu achei que ela estava com sintomas de dengue. Né? Camuflou para mim. Eu disse, deve ser dengue. Repouse, eu fui ao médico. Mas a madrugada toda ela vomitou. Pela manhã, eu liguei para minha mãe. Eu disse, mamãe, minha menina não para de vomitar. Ela disse, minha filha, leve a menina. Eu disse, mamãe, é dengue. Mamãe disse, leve. Enoque nos levou e foi diagnosticado a meningite. E quando foi feito o exame na coluna, era bacteriana e ela ficou internada. Ruim é aquela palavra, lembra que prepara o coração porque pode ficar, não é? Com sequelas na coordenação motora, cegueira, surdez, enfim. Pastor, e nesse período, como o senhor sabe que era o período de consagração, e ali estávamos intercedendo mesmo. E eu lembro que quando foi na madrugada, eu estava intercedendo. Programa intercessão, intercedendo. Eu dobrei os joelhos e fiquei como que debruçado assim na cama. Pastor, o senhor sabe porque o senhor tem uma experiência vasta. Não só suas, como de pessoas que lhe falam. Pastor, quando a preocupação é tamanha, à noite o senhor sabe que fica longa, não é? A cama fica estreita e o lençol bem curtinho. Pastor, eu dobrei os joelhos e, para mim, parecia que eu tinha passado tanto tempo quando eu olhei no relógio, poucos minutos, quase nada. A noite parecia não terminar. E a preocupação é óbvio, o cuidado, não é? Mas quando eu vim adormecer, era quase madrugada, assim, alta, já próximo de amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia do sábado, eu fui para a varanda de lá de casa. Sim. Eu peguei a harpa e comecei a cantar. E quando eu fui cantando, o Senhor Deus bradou e disse, canta, canta. Eu fechei a cova. Foi terrível. E quando eu saí de lá, eu fui no hospital, era Correia Picanço. Era sim. É um hospital de doenças infecto-contagiosas. Ali na Tamarineira. Na Tamarineira. E eu não tinha acesso, não podia entrar. Não. Aí eu peguei o lenço e disse, Simone, coloque esse lenço sobre a menina, lembra? Ela estava com febre. Não foi? E eu fui atender a escala.
E quando fui atender a escala, e atendi a escala, Jesus abençoou o trabalho, salvou, curou, batizou. Naquela época, lembra que os celulares ficavam uma cartinha de recado? Eu não entrava com o celular, eu deixava no carro. Hoje a gente entra, mas eu deixava no carro, era um costume. Eu dizia, não vou com o celular para a congregação, não. E quando voltei no carro, tinha um recado de Simone. Eu, quando puxei, tinha assim: Enoque, Júlia vai ser submetida a um exame. Se der negativo, ela tem alta, não foi assim? Aí eu fui para um outro trabalho. Eu estava escalado manhã, tarde e noite. No outro trabalho, eu quando entrei, ali Deus operou maravilhosamente, deixou sinais e prodígios, salvou, curou, batizou com o Espírito Santo. E ficou bem claro porque algo que falei na congregação, aí o irmão olhou para o outro, ficou assim perplexo com aquilo que eu tinha falado. Aí ele disse, o senhor conversou com alguém antes de entrar aqui? Eu disse, não. Porque o assunto que eu tinha falado tinha sido ventilado com alguém e Deus deixou um sinal assim, da presença dele. Quando eu saí, que cheguei no carro, que puxei o celular, tinha um recado, tinha assim, Enoque, vem para casa, porque Júlia teve alta e ela está curada. Glória a Deus. Amém. O poder da intercessão. A luta, ela tem as suas faces, não é? Para mim, era um internamento, eu e a menina. No primeiro dia que eu cheguei, uma criança de 3 meses, ela faleceu. No segundo dia, faleceu uma segunda criança de 3 anos. Essa cena foi... Eu tenho ela na minha mente até hoje. A médica lutava para dar oxigênio, usando oxigênio na menina. E eu vi quando ela soltou o rostinho de lado. E eu pensei comigo, ela foi embora. E a médica, e a mãe chegou, estava do meu lado, era uma menina muito jovem, uma criança pequena, e ela dando a notícia a mim, a ela. Mas eu estava ali também como interna, com a minha filha. E ela dizia, a criança não resistiu, ela chegou grave. E no terceiro dia, na saída de Juliane, eu pedi para tirar os acessos de Juliane e disseram, vai embora. Chegou uma criança muito grave, não entre agora aqui, que é um hospital de doença infecto-contagiosa. E enquanto um está intercedendo, o outro está passando o vale. E o que está passando o vale pode achar que está só, mas não está. Não está. O poder da intercessão, ele é curativo. E ele vem com resposta. E assim o Senhor nos abençoou. Glória a Deus. E nos deu vitória. Amém? Amém. Amém. Pastor Jefferson, quem é ferido, fere. Quem é afrontado, afronta. E quem é curado? Agradece. Ah, aleluia. Porque quando alguém diz assim, olha, mas a oração, sim, eu vou orar, mas eu preciso de uma providência. Sim, mas a providência vem pela intercessão, que é por meio da oração. Quando uma pessoa recebe e tem o resultado daquela intercessão, ela não vai, eu vou orar porque possa ser que Deus faça. Não, eu vou orar porque eu sei que Deus faz. Isso. Porque o que falta em alguns é a convicção, é a certeza. Na verdade, nós temos um momento que é assim, como que sazonal. Isso é do ser humano. Porque Júlia, até então, ela não tinha tido ainda o primeiro filho. Lembra? Júlia demorou, não foi? Foi. Para ter filho. Foi. Lá no coração, e eu não compartilhei isso com Simone, Não. mas disse, Senhor, sequelas, curaste a menina. E ela, quando veio do Rio, ela disse, ore, painho, para que eu engravide. Glória a Deus. Ela disse, coloque as mãos, e eu coloquei as mãos sobre ela. E ela engravidou, pastor. O senhor tem filhos, o senhor sabe o que é isso. O senhor sabe o que é. O senhor sabe o peso e a responsabilidade quando um filho pede painho, papai, pai. Porque ele acredita que Deus lhe ouve. E quando ele diz, pai, isso e isso, o senhor vai logo direto recorrer àquele que pode dizer, olha, Senhor, ele acredita que eu posso interceder diante de ti. O senhor libera o crédito que eu tenho com o Senhor. Amém.
Benção, né? E ela teve o bebê, né? E graças a Deus, o bebê, 2. Já chegou a Lígia. Ela tem um bebê casal. de 8 meses, a menina. E o menino 3 anos. Deus é poderoso em ouvir, em atender as nossas orações. Não é, pastor? Temos que ter essa experiência pessoal. Temos que aprender a nos colocarmos diante do Senhor e aguardar até Ele fazer algo. A experiência pessoal é muito importante. Interceder é um ato assim. Acredito que nem todos têm essa capacidade e precisa buscar. Porque nós oramos por nós, mas passar a orar por outro já é se doar. Orar por outro como se estivesse orando por nós, né? É se colocar no lugar do outro. Amém. É quando nós dizemos assim, a sua vitória é a minha vitória. É entender que o outro é corpo de Cristo como você. Então, quando fazemos essa intercessão, estamos agora, mas quando temos uma experiência pessoal e precisamos ter, então nós passamos a dizer assim, eu venci, ele vence, eu venci nessa esfera, ele vence na sua esfera. Então, quando temos esse contato com o sobrenatural, que temos que entender que o nosso Deus é Espírito, e Ele quer que nós o adoremos em Espírito, quando começamos a adorar em Espírito, vamos alcançar os céus. Bênção, né? É bênção, amém? Amém. Amém. Nós temos ainda alguns minutos para terminar esse bloco, uns 3 minutos, mas aí se tiver ainda mais algum testemunho dentro do lar. Outra filha, a Jéssica, lembra quando nós estávamos evangelizando lá no Parque da Jaqueira? Sim. Que os irmãos trouxeram Jéssica depois de uma queda. Jéssica caiu, pastor. Caiu assim de um brinquedo e trouxeram Jéssica desfalecida. E ali o Senhor, Ele operou maravilhosamente, não foi? Quando nós apresentamos. Ali mesmo Jéssica ficou sã. Ali mesmo ficou curada, assim. Levantamos e intercedemos. Senhor, viemos fazer a Tua obra, eis aqui. E aconteceu. Colocamos em pé e ela saiu caminhando. Glória a Deus. Assim, são pontos eu não vou dizer só de minha vida, nossas vidas, porque estamos juntos e pessoas que estavam ali também presentes. Foram momentos gloriosos. Ali no córrego do Curió. Sim. Família Pastor. Sim. Sinais, prodígios, maravilhas, libertação. Pastor, pessoas endemoniadas eram libertas. Aí eu pergunto, o Senhor Deus que operou naquela época não é o mesmo que opera hoje? Com certeza. É só buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje mais do que nunca, porque, ora, nós temos assim a experiência, nós vivemos situações e hoje nós temos a certeza e a convicção de que Deus faz. Nós não falamos, talvez ou possa ser. Eu não uso muito essa expressão, talvez e possa ser, pastor. É porque o nosso Deus é capaz, né? O conhecimento que a gente tem de Deus é que gera-se a segurança, né? Quanto maior conhecimento nós temos de Deus, mais segurança nós temos de que Ele faz. E o texto sagrado diz, né? Que Ele faz, né? Sim. Ele é o Deus que faz, né? Cessar as guerras, Ele é soberano em suas decisões e essa convicção que temos brota exatamente do relacionamento que temos com Ele, né? Amém. Quanto maior o conhecimento, mais segurança, mais firmeza, mais fé e mais certeza de que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Glória a Deus. Pastor Jefferson, desculpe, bem, só Sim, mas dando ênfase... já tem um minutinho ainda. Pronto. Só dando ênfase assim ao crédito, eu falei baseado no rei Ezequias. O senhor lembra, não é, Mônica, que o rei Ezequias, quando o profeta foi até ele, disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí o rei Ezequias volta o rosto para a parede e fala para o Senhor como ele tinha andado diante de Deus. Deus manda o profeta voltar. Aí eu vou conjecturar. É como que ele tivesse solicitado a Deus crédito. Senhor, o crédito. Porque o homem, quando anda em retidão diante de Deus, gera crédito.
na dimensão espiritual. O senhor sabe disso. Gera crédito na dimensão espiritual. O senhor me fez me lembrar que quando o pastor João de Oliveira faleceu, o pastor João Colenda, ele foi visitá-lo no velório, e quando ele chegou no velório, o pastor João Colenda estava lá, deitado no caixão, estirado no caixão, e ele foi movido pelo Espírito a interceder, a orar. E a oração que ele fez foi: Senhor Jesus, quem está falando aqui é Colenda, teu amigo. Traga meu amigo, pastor João de Oliveira, de volta. E naquela hora, o pastor João de Oliveira, que estava morto, abriu os olhos e ressuscitou, sentou e disse: por que fizeram isso? Aleluia. É tremendo. Ele já estava do outro lado, desfrutando das glórias celestiais, mas porque o amigo intercedeu pelo amigo, ao amigo. Amém. O amigo intercedeu ao amigo. E aleluia. Aí o milagre veio, né? A ousadia, né? Nesse caso, o crédito, né? O crédito. Quem está falando aqui é Colenda, teu amigo, Senhor Jesus. Traga meu amigo João de Oliveira de volta. Glória a Deus. O pastor ressuscitou ali. Glória a Deus. Foi algo extraordinário. Então, meus queridos irmãos, tem muito mais de Deus ainda esta tarde. Nós vamos a um breve intervalo, não sai daí, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui falando com o evangelista Enoque Barros e sua esposa, a irmã Simone Barros, que estão contando as bênçãos de Deus, já falaram sobre a sua conversão, os milagres que Deus operou na família. E, evangelista Enoque, o senhor é um evangelista que coopera na obra do Senhor desde tempos. E neste tempo em que coopera, nos locais por onde passou, as cruzadas e grandes eventos em que pregou, certamente deve ter tido grandes respostas de intercessão. O senhor poderia nos relatar algumas delas? Sim, pastor. Nos trabalhos, sempre Simone esteve conosco, não é? Já ainda no diaconato, ainda sendo auxiliar, não é? Sempre. Desde sempre, né? Desde a conversão, né? Isso. Ele quem me levou à igreja. Lembra que nós fomos um dia lá em Belém de Maria, nós fizemos uma cruzada. Na época o pastor Ailton ainda estava na missão, não é? Ainda estava na missão. Nós fizemos uma cruzada lá em Belém de Maria, era o pastor Sebastião na época. E uma pessoa lá alterou e foi presa. E essa mesma pessoa aceitou Jesus lá na cadeia, na evangelização. Então não fazia mais sentido uma pessoa com uma vida já regenerada, transformada pelo poder do evangelho, ficar preso. Então o delegado resolveu e soltou o cidadão porque ele aceitou Jesus e a vida foi assim, algo de imediato, assim, foi radical, assim, a transformação. E ele saiu, libera, crente não vai ficar preso aqui. E liberou, pastor. E outros sinais, Belém de Maria, Água Preta. Numa certa feita, Enoque ia dirigindo o caminhão, o palco ia em cima, era um palanque que ele tem. Ele passava o dia montando esse palanque, nós ficávamos com as irmãs preparando o que íamos comer durante os 2 ou 3 dias de culto. E na volta, Enoque adentrava, ele pregava à noite e adentrava pela madrugada desmontando esse palanque para trazer para a nossa vida voltar ao trabalho, né, ao cotidiano. E uma certa vez eu voltei em uma Kombi com minhas 2 meninas, com a filha de um irmão que eu levei vizinho e uma senhora que levamos para dar um testemunho que ela tinha sido liberta de forma muito tremenda e levamos para dar o testemunho. E mais uma irmã intercessora. E nós nos distribuímos, o banco do meio da Kombi não tinha, colocamos um colchão e as meninas ficaram. As 2 filhas também do irmão Miguel. A nossa irmã, a primeira esposa dele havia falecido fazia pouco tempo. Ele ia dirigindo, o dono da Kombi ia do lado, havia um intervalo no meio com as 5 crianças deitadas e eu e a senhora no banco de trás. E a outra menina ia mais atrás. E já madrugada alta, o carro ia, e eu tentava conversar, o carro era aberto, a minha voz ia com o vento.
E eu desisti de ir interagindo. Então eles foram interagindo e só o motorista ficou acordado. Eu estava ainda acordada, mas muito atrás. Daí ele foi tomado em línguas estranhas. Era o irmão Miguel, nosso irmão em Cristo. Ele foi tomado em línguas e todos acordamos dentro do carro. E ele disse, eu adormeci. Eu adormeci. E ele foi acordado pelo poder de Deus. No meio da madrugada, retornando em Belém de Maria, que dá 2h30 aproximadamente, não é? Ele estava dirigindo. Ele estava dirigindo. Aí ele adormeceu. E adormeceu. E o carro estava nessa situação que eu acabei de relatar. 5 crianças, eu e uma senhora idosa. E eu vim atrás com o caminhão. E Enoque ficou para trás porque ele ficava desmontando o palanque. E ele tinha que trazer o palanque retornando pela madrugada também. E ali Deus nos deu o livramento naquela madrugada. Então, nossa vida no começo foi com... Aí o irmão acordou... Falando línguas estranhas, falando línguas dos anjos. E tomado. Ele falava com força, ele falava com poder. E ali eu não estava adormecida, mas eu estava distante. E ele disse, eu dormi. Eu dormi. E Deus acordou ele já. Deus acordou ele assim. Deus acordou ele assim no Glória milagre, Deus, no poder, no livramento. Né? Deus viu que estávamos ali. A obra dele, quando é feita, esse é o segredo. Eu gostaria de relatar, de falar desse louvor que eu amo, mas eu presto muito atenção na última parte desse louvor, em fervente oração, que diz assim, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, deixando no altar. Nós cantamos essa parte, se prestar atenção, nós seguimos as outras. Quando tudo deixares no altar. Mas aqui há um apelo. Ele diz que se você não entregar tudo, Deus não vai sentir que você está completo. E Ele sabe que você ainda tem que continuar orando, porque nem tudo foi para o altar. É quando a gente quer tomar frente, é quando a gente ora, mas não acredita. Amém? Amém. Eu deixo para meditação. Glória a Deus. Eu deixo para meditação das mulheres de Deus, que muitas vezes elas ficam dizendo, Senhor, até quando? Deixe tudo. Deixe tudo. Deixe tudo. Examine-se. Deixe tudo. Que o Senhor, Ele vai receber a oração. Ele quer. Eu quero dizer que Deus quer. Deus quer operar. Mas se tudo não chegar nele, não é Ele que não deu. Nós não estávamos prontos. Então a oração tem essa particularidade. Que se nós adentrarmos diante do Senhor, querendo convencê-lo de alguma coisa, não precisa. E tem que ser falada, a oração tem que ser dita. Foi assim que Deus fez o mundo. E Ele faz assim, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Ô, pastor, o senhor leu na leitura oficial e diz assim, e a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Eu gosto de citar, é uma expressão do pastor, ele é norte-americano, é Bill Johnson. Ele cita que para se ter a paz que excede todo o entendimento, precisa abrir mão do direito de entender. Então, Simone... É forte. É forte. Sim. Isso me fez lembrar um pensamento que diz assim, melhor do que querer entender Deus é confiar nele. Aleluia. Aleluia. Porque, pastor, na verdade, tem momentos assim de nossas vidas que nós queremos assim uma explicação. Por que isso? Mas é como o senhor falou. É melhor confiar, né? Melhor confiar. É melhor confiar. Nenhum, tanto da Escritura como dos que nós vivemos assim no dia a dia, porque é como que a Escritura continuasse em nossas vidas. Claro.
não é? Os cristãos. Um outro escritor certamente disse, se a Bíblia fosse escrita hoje, certamente seu nome estaria lá. Né? Aleluia! Muito bem. Meu Deus. Esse é forte, viu? Pega que isso é uma chave. Isso é uma chave. Então, nós queremos uma explicação, então é melhor crer, é melhor confiar. Porque tem alguns pontos que Deus não precisa, assim, da parte de Deus, explicar. Como um exemplo, uma promessa feita por Deus. Deus faz a promessa, mas Ele não mostra o curso dela. Sendo mais preciso, é assim, Deus faz a promessa, mas não mostra o processo. Porque... Talvez a gente desistisse, né? Talvez desistisse, né? O salmista me fez lembrar, o salmista disse assim, foi bom ter sido afligido, né? Foi bom ter sido afligido, né? Mas no momento da aflição, não é nada de bom. Só que depois que você passa a receber a vitória, é como Jesus disse, a mulher que está com dores de parto, naquele momento muito aflito, mas depois que ela recebe a criança em seus braços, então aquelas dores de parto já não incomoda mais. Foram esquecidas, né? Por causa da vitória, né? A vitória é maior do que a luta, né? Isso. Do que o processo. Comentei, pastor, num culto de doutrina, nós estávamos assim na área falando, eu abordei o assunto sobre família, que eu sempre abordo o assunto família, né? O senhor conhece muito bem, sabe? Não é, Simone? É, sim. Família estruturada. Sociedade equilibrada. Muito bem. Então, e falei sobre a experiência no casamento. Quando alguém diz assim, olha, mas eu tenho experiência de relacionamento porque eu tive tantos relacionamentos. Uma pessoa ter muitos relacionamentos não é ter experiência em relacionamento. Ter experiência em relacionamento é viver TPM e menopausa. Não, deixa eu falar. Tem que entender. Ainda bem que eu estou aqui. Tem que entender. Ter experiência é ter vivido o período. Todo período. Sim, da TPM até menopausa. Quer dizer, só o momento. Teve 1 ano, 2 anos de relacionamento, depois mais 2 anos com outro companheiro ou companheira. Isso não é ter experiência. Nunca teve experiência. Está precisando ter uma experiência, principalmente com Cristo. E dentro dessa realidade ainda, dentro dessa área de milagres, porque o senhor vivenciou muitas cruzadas e muitos congressos que foram extraordinários. Ainda tem mais alguns que pode compartilhar com os nossos irmãos? Sim, pastor, nós estávamos numa cruzada, numa cidade, e veio aquele desejo de orar para que o Senhor abrisse madres. Porque a esterilidade ainda existe, pastor. Com todos os recursos, assim, que hoje se tem na medicina, mas tem situações em que a medicina é limitada e não tem como fazer uma mulher, a madre abrir. Não tem como. Um problema numa trompa ou no útero, enfim, não consegue. E lá veio aquele desejo de orar para o Senhor abrir a madre. E num dia, eu estava na cidade quando uma pessoa tocou no meu ombro assim. Aí eu virei e disse, para o Senhor, lembra de mim? Eu disse, não. Ela disse assim, esta criança é o fruto, é o resultado da oração. Naquela cruzada, Deus abriu a minha madre naquele dia. Eu não tinha como ter filhos. Assim mesmo. Ô pastor, pense que a fé vai lá em cima. É interessante, né? Porque também o milagre acompanha a obediência, né? Quando Deus ele direciona para interceder, nós devemos obedecer, não é, irmã Simone? Sim. Porque geralmente você sente aquela direção de Deus para orar por determinada situação, como o evangelista agora relatou, que sentiu o direcionamento de orar para Jesus abrir as madres, né? E aí o milagre acontece, né? É muito importante essa sintonia do intercessor com Deus no momento da intercessão por determinados objetivos que Deus quer operar e Deus comunica esse sentimento dele para o intercessor. Amém. A senhora pode compartilhar também essa verdade? Eu sou uma intercessora hoje, de uma forma muito íntima, que é a minha família, não é? Eu tenho 2 filhas
e atualmente o Senhor levou as duas para longe de mim. As pessoas se alegram com a situação que minhas filhas vivem, mas para mim é uma lacuna, que é a distância. Uma está muito distante, está em outro continente, e a outra mora longe de nós, que não dá para ir de carro. E eu vivo em constante intercessão. Eu, quando vou parabenizar neto, filha, eu concluo sempre dizendo: estou aqui como intercessora, porque hoje a tecnologia diminui a distância, mas não é o toque, não é o teu olhar. É ver sua filha pegar uma virose, estar acamada com criança pequena, e eu não poder estar ali para ser a mãe presente, fazendo a sopa, pegando a criança, aliviando a carga. Então eu digo: Deus, coloque pessoas, ajude minha filha, cure a enfermidade, estenda as mãos, dê força, dê graça. E hoje eu vivo a intercessão de forma contínua, porque eu preciso estar em intercessão diante do que eu tenho vivido com elas. Não acho fácil. É lindo, é bonito ver a novidade, mas também vem a necessidade, vem a distância para mim. A distância para mim é um obstáculo que machuca. Eu já aprendi a lidar com a dor, com a saudade, para que não me cause dor, porque não é para tristeza, mas aprender a lidar com o que vem. Então, é assim que nós vivemos na intercessão, acreditando, tendo fé, esperando o momento. E Ele chega, e Deus faz. E quando chega, eu aproveito cada momento, sabendo que vão tornar a partir, e eu vou tornar a estar em intercessão. Intercessão faz coisas milagrosas. Juliane já ligou para nós, não tinha mais recursos com o menino estava com alergia muito forte, e ela disse: onde está Painho? Onde está Painho, mãe? Eu preciso de oração. E ele disse: eu vou ungir Simone para representar a criança. E aí você, minha filha, põe a criança nos braços. E assim o Senhor nos socorre na distância, que para Deus não existe. Existe para mim, mas para Deus não. Então, vamos continuar intercedendo, orando, clamando, buscando. E na igreja, eu fiz parte de círculo de oração, e as pessoas entram e saem transformadas, aliviadas. Uma certa feita, nosso querido presbítero, o irmão José Diogo, ele estava num culto e uma pessoa chegou embriagada e muito carregada, muita coisa ruim. E o culto acabou e não tinha jeito daquele homem melhorar. E ele, com muita tranquilidade, disse: saiam, o culto acabou, podem ir. Quem quiser fique, eu vou continuar intercedendo e vamos louvar. E eu lembro que eu disse: eu vou ficar, eu quero saber o que vai acontecer Deu aqui. Desfecho disso tudo. Eu era muito jovem ainda, eu fiquei ali esperando ver o que ia acontecer. E eu acho que nós chegamos a louvar uns 15 hinos, aproximadamente. E aquele homem continuava mal na alma, viu? Mal na alma. E ali o homem melhorou e ele disse para ele: dê um glória a Deus, glória a Deus. Diga: eu aceito Jesus, aceito Jesus. E ali aquele grupo que ficou ali intercedendo presenciou a vitória. Éramos mais ou menos umas 15 pessoas. E eu trouxe isso para a minha vida. Não desista de interceder. Orou. Não está com mais palavras. E quer saber? Você tem como aprender a orar com os salmos. A oração do Pai Nosso, ela já nos traz como devemos fazer a intercessão. Devemos elevar nosso pensamento a Deus. Olha, Daniel, quando ele foi orar, ele trouxe a majestade de Deus. E depois ele disse: sou um pecador, junto com um povo que pecou. Mas eu vi, Deus, que o tempo do cativeiro terminou. E porque ainda estamos cativos, Senhor, age em nosso favor. E ele sabia que nem merecia. E Deus agora ouve sua oração e se apresenta a ele. E ele desmaia, não é?
Ele nem suporta a presença de Deus. Simone falando aqui dos Aleluia. milagres e falou sobre Daniel. Isso é forte. É maravilhoso. Porque Sansão matou um leão. Sim, Davi matou um leão. sim. E Daniel conseguiu fechar a boca dos leões através da intercessão, não é? É, da oração. Da oração, né? É maravilhoso. Quer dizer que a intercessão vale mais do que a força do braço. Sim, sim, eu vivo É só corroborando, pastor. Com certeza. Se nós entendêssemos mais o valor da oração, nós oraríamos mais, né? Mas Porque quando nós oramos, Deus age, né? E quando Deus age, Ele age perfeitamente, né? De forma perfeita, de forma gloriosa. A gente está chegando ao final do programa e, evangelista Enoque, em ligeiras palavras, o que pode ser destacado da importância do intercessor viver a vida dedicada à oração? pastor, uma vida dedicada à oração é uma pessoa que está... Vou fazer uma conjectura rapidamente. Onde é que um milagre acontece? No lugar onde foi gerado o caos. Sim. Porque o ambiente... Sim, sim. Sim. O ambiente para o milagre é o impossível. Sim, sim, sim. Onde, com certeza. Não é? Então, é onde acontece o milagre, no impossível. Se uma pessoa ela anda em alta velocidade, ela passa o sinal vermelho, então diz assim, olha, fulano a qualquer momento vai acontecer um acidente com ele. Por quê? Porque está andando em alta velocidade. Então, uma pessoa que anda orando, em alta velocidade. a qualquer momento acontece um milagre. Que lindo. Porque, aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa que anda orando, ela anda com fé. Fé mais fé. Igual a milagre. É igual a milagre. Que bom, não é? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, aprendemos muito nesta tarde. Certamente você que está participando conosco neste momento aqui, percebeu agora nessa palavra que o evangelista Enoque acabou de dizer. Eu me lembrei de uma frase que meu avô dizia. Ele dizia que o crente que vive em oração, no momento da necessidade, basta só uma palavrinha com Deus. Tem até o hino que diz, né? Uma palavrinha só com Ele e bastará. Só que essa palavrinha só com Ele e bastará é porque você já vem cultivando uma vida de oração. Então, na hora do perigo, na hora da necessidade, quando você clama por Deus, Ele diz, eu estou aqui. Ele está sempre atento para socorrer aqueles que vivem essa vida de milagre. Então, uma vida dedicada à oração resulta em milagres. Que bênção, né? Chegamos ao final do nosso programa, evangelista Enoque. Quais são as suas considerações finais, agradecimentos? Fique à vontade. Amém. Nós louvamos a Deus, não é? Agradecemos a Deus, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, não é? Então, tudo isso. Quando eu fiz o comentário do pastor presidente na missão, que o pastor Ailton, ele deu aquela guinada nos trabalhos de evangelismo. O senhor quem pode testificar disso, porque o senhor não é lá, a superintendência é o termômetro, não é? Então, o pastor, com a evangelização, hoje se tem 5 mil, 6, 7 mil pessoas reunidas, então são trabalhos que verdadeiramente chamam a atenção. Então, o trabalho cresceu e aí eu vou perguntar ao senhor, pastor, cresce mais? Com certeza, né? Quando nós nos dedicamos à evangelização, os milagres acompanham, né, a evangelização. Até porque Jesus disse, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem. Então os milagres seguem os que creem indo, os que creem evangelizando. Na proporção que a igreja se desperta para a evangelização, os milagres vão acontecendo de forma abundante. Né? Muito bom. Muito bom, né? Irmã Simone, nós agradecemos a sua participação também aqui conosco. Fique à vontade para trazer as suas considerações finais. Amém. Amém. Eu gostaria de dizer que em Apocalipse está escrito que um dos anciões segura uma taça com incenso, que são as orações dos santos. Tua oração está chegando no trono. Faça ela com a vida diante do Senhor, diante do altar, se derrame, peça perdão, se apresente a Deus, que o Senhor vai receber tua oração.
como um cheiro suave. Tenha cuidado com as palavras, porque elas são poderosas. Não amaldiçoe seu filho, nem ninguém, mas entregue em oração e confie no Senhor, que a sua intercessão tem um cheiro suave diante do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Chegamos ao final de mais um programa Intercessão e cremos que esse programa certamente vai ser de grande bênção para a sua vida, se você aplicar tudo quanto ouviu aqui no seu dia a dia. Nós vamos pedir à irmã Simone para estar orando ao Senhor. Amém. Os irmãos que estão fazendo seus pedidos sociais, nas redes sociais, têm feito seus pedidos, vamos apresentá-los neste momento de oração e gratidão a Deus. Oremos, bendito e eterno Deus, Querido Pai em Santo, nome de Jesus Cristo. agradecemos Estamos na Tua a presença oportunidade. e sentindo Tua presença. Gratidão eterna. Eu agora, Senhor, quero ser uma intercessora de todos que estão, Senhor, diante de Ti, Assim, te ajuda. clamando por saúde, por vitória. Repreenda todo o mal, Senhor, Aqueles que estão entre precisando nos de uma lares. Aleluia, com harmonia e paz, que haja comunhão na mesa, que haja a tua bênção, Senhor. A igreja é vitoriosa e eu te apresento, Senhor. Passaremos aflição, mas eu peço, Senhor, de ti, estenda sobre nós tuas mãos, dá-nos bom ânimo para seguirmos na tua presença. Entrego em a tua mão cada oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe por ter ficado conosco até agora. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém. Amém.